Agradeço ao Chiquinho, ao Jurandir, ao Festival Latino, ao Cinesesc, por terem me chamado aqui para mediar essa mesa, com dois filmes muito interessantes, com dois realizadores jovens, que ambos trabalham de maneira, com alguns aspectos aproximados, outros aspectos mais distintos, né, do que diz respeito ao documentário. Não é o caso do Hamlet, que está aqui. Não é necessariamente um documentário, apesar de que ele tem um approach documental do seu próprio processo, né, um filme que reflete o seu próprio processo. E são filmes, ambos os filmes, Hotel Nueva Isla e Hamlet, que são dois filmes que trabalham de maneiras muito diferentes, né, a questão do processo. O Hamlet, ele é um filme que todo mundo conhece a história do Hamlet, né, baseado em Shakespeare, que já era um autor, né, um dramaturgo, que os personagens tinham uma reflexão sobre si próprio. Falstaff, Hamlet, Otelo são personagens que questionam, são imersos em altos questionamentos. E no caso do filme do Cristiano, além de, é uma adaptação, digamos, autorreflexiva do Hamlet, em que, ao mesmo tempo em que ele busca trabalhar o texto original, os próprios personagens, né, os próprios atores refletem a atualidade dos personagens e as ideias mais básicas em torno da construção desses personagens, né? E a atualidade do Shakespeare, né, no mundo contemporâneo. E então o filme, muito parecido com Amador, que é o filme anterior do Cristiano, ele tem essa reflexão sobre o processo. Ele não traz só do teatro o texto, ele traz também essa característica de laboratório, né, de pesquisa, ele registra isso, né? Então você tem desde dessa reflexão vindo dos atores e até mesmo dos personagens, porque o Jean-Claude, ele faz um fantasma que é diferente do texto original, né? Ele está no filme inteiro, e enquanto os atores refletem os personagens e a qualidade desses personagens, o fantasma do Jean-Claude, ele indaga esses personagens, ele indaga o Hamlet, ele questiona o Hamlet. E então o filme tem essa característica autorreflexiva sobre vários aspectos, né? E esse registro mesmo, digamos assim, de um certo, que é um pouco, que não é um registro, digamos assim, documental no sentido mais convencional da palavra, mas ele registra um pouco esse processo reflexivo. No caso da Irene, o filme dela, pelo que eu li numa entrevista, ele também foi construído durante o processo, o roteiro. Mas isso é uma coisa muito interessante, porque nós que estamos assistindo, o filme ele não nos revela traços de construção desse processo, de maneira autorreflexiva. O filme ele tem uma fatura estética assim, muito bem fechada. O filme ele não se insinua como um processo em construção, apesar de ter sido. Em alguma medida, todos os filmes, né, são assim. Mas no caso dela, é interessante abordar isso porque foi um tema de discussão nessa entrevista que eu li dela, de que ela ela conheceu esse personagem, ela vai poder falar melhor disso, ela conheceu esse personagem, conheceu o espaço dele, e a partir disso ela, e acredito que o seu corroteirista, né, começaram a pensar
como eles poderiam fazer um filme a partir desse personagem, desse espaço. E é muito interessante, porque desde o primeiro plano do filme, o espaço ele se impõe com muita força. Só que daí tem uma coisa que eu acho sensacional, que o espaço se impõe, mas o personagem está absolutamente integrado a esse espaço. A gente vê em alguns filmes contemporâneos, quando existe um certo estudo de espaço, uma modulação de espaço, a gente vê um certo descompasso entre os corpos e esse espaço. Parece que existe um peso conceitual em alguns filmes em que, no fim das contas, acaba sendo mais um estudo de espaço e do corpo nesse espaço, de maneira às vezes muito distinta, do que a integração desse corpo no espaço, né? O corpo como parte, digamos assim, da paisagem. O Pedro Costa faz isso. O Pedro Costa, quem conhece os filmes do português, né? O Pedro Costa, existe uma relação muito de organicidade assim, entre o espaço e o corpo. E apesar de ser filmes também que são realizados, digamos assim, o Pedro Costa não parte de um roteiro fechado, ele tem essa construção com os atores, ele vai aos espaços, ele busca a melhor maneira de filmar aquele espaço, ou seja, não é um filme que ele está pronto no roteiro, é um filme que ele também não deixa, ele não ensina, o seu processo não se insinua conceitualmente, né? Que é diferente do filme do Cristiano, que está mais próximo a um certo cinema moderno, em que esse traço da construção refletida no filme, refletida tanto como reflexão, né, pensamento, quanto imagem mesmo, é algo primordial no filme. Então é um filme que esse processo se insinua com muita força. E o dela, não. Apesar da gente saber que isso existe porque aquele espaço ele existe anteriormente, ele não é construído, enfim, construído assim, né, como um set mais convencional, mas ele é construído com a câmera, enfim, existe uma escolha de ponto de vista, de onde filmar e tal. Mas eu acho que é interessante partir dessa distinção aqui para a gente pensar um pouco os dois filmes, né? Se o dela, em alguma medida, se relaciona com alguns filmes contemporâneos em que a duração é importante, em que o plano fixo também ele é importante, né? Por outro lado, tem uma coisa que eu acho muito interessante. Ele não é um filme como o jargão do cinema diz, né? Não é um filme de tempos mortos, porque a gente vê uma coisa, algo acontecendo, a gente vê algo em processo, né? Algo se desenrolando. Mesmo que a gente não tenha clareza da ação que está sendo executada, do que está em processo ali, do que está acontecendo, a gente vê que existe uma ação em andamento, existe algo, né? Existe uma divisão no filme de 3 unidades, assim, clássico, né? Ele tem essa característica clássica, né? Um filme de 3 unidades, né? Mas ele tem essa coisa de que ele lida com a duração, mas não necessariamente com o vazio. Existe algo em andamento, né? Enfim, eu vou deixar essa distinção entre ambos os filmes para a gente conversar, e eu acredito que tanto o Cristiano quanto a Irene tem muito a falar sobre esse trabalho. O que eu acho interessante, a gente já teve até uma discussão aqui esse ano, uma conversa no Cinema da Vela sobre o processo do amador, mas eu acho que é interessante a gente ressaltar que quando a gente fala de processo, ao menos eu não acho que o valor em si está no processo. O valor está na fatura estética do filme, na fatura final, né? Eu acho que é isso que os dois realizadores aqui, o Cristiano quanto a Irene, eles visam, essa fatura final, não justificar o filme por meio de um processo. Se for assim, a gente justifica qualquer coisa, né? Mas eu queria que eles falassem, vou passar para eles agora, e quem quer falar primeiro? Oi? Então, eu vou passar para a Irene. Não, eu
Acho que ela pode falar. Cristiano tiene muchas películas, yo solo tengo una. Tiene que pensar que es el veterano. Bom, primeiro eu quero agradecer a possibilidade de estar aqui. Eu não consigo perceber o cinema, ou o ato de se realizar filmes, se não for acompanhado de uma reflexão, né? E esse espaço aqui do Cinema da Vela é um lugar muito propício para isso. Outro atrativo, né, desse bate-papo aqui tem a ver com o cinema latino-americano. Eu acho muito estranho, quando eu viajo pela América Latina, que quando eu encontro um brasileiro, ele nunca se identifica como um latino-americano, mas é sempre um brasileiro, né? Como se nós não fôssemos latino-americanos. E também por outra questão, eu li algumas coisas sobre o seu filme, e eu acho que você fez ele com poucos recursos, estou enganado? Com muito pouco dinheiro. Eu acho que aqui no Brasil nós vivemos um momento onde há um aburguesamento do cinema brasileiro. A gente tem a doce ilusão que existe uma indústria, né? Então muitos filmes de apartamentos sendo feitos com 1 milhão, 2 milhões de reais. E se esquece um pouco a nossa história, não só de cinema brasileiro, mas principalmente latino-americano, que a nossa falta de recursos está diretamente ligada a uma estética, né? Que a falta de meios de produção não pode significar a realização de filmes menores, que a gente pode entrar em outras questões. Mas eu acho esse ponto bem interessante também, se a gente quiser debater isso depois. Mas não vamos falar de dinheiro hoje, porque eu nunca tive, então tá tudo certo. Acho que os pontos que você levantou aqui, Francis, são bem colocados. Quando eu assisti seu filme, me trouxe muito Pedro Costa. Eu não sei o quanto ele tem de influência na sua obra, não, mas eu fiquei muito impactado pela primeira coisa, que é o rigor, né? Eu tento ser um realizador rigoroso, nem sempre consigo, às vezes peco muito pelos excessos, mas eu me interesso como espectador por esse tipo de cinema, tá? Que consegue extrair muito do aparentemente quase nada, né? E eu tenho uma relação muito forte com o espaço também, né? Isso salta aos olhos, né, no teu filme, essa relação com... É como se esse hotel, esse prédio fosse um personagem tão importante quanto aquele personagem real ou fictício. Acho que discutir o que é documentário e ficção é um debate importante hoje em dia, mas para mim, em segundo plano, eu vou até citar uma frase do Pedro Costa: o que realmente me interessa é filmar a vida. Quando eu decidi realizar o Hamlet, eu ouvi de todos os meus amigos, atores e parceiros: puta, você vai fazer mais um Hamlet? Não tem mais nada a falar da vida, né? Todo mundo conhece a história do cara. Eu falei, aí que é lindo, eu não preciso me preocupar com a história, né? Não preciso contar a historinha, até porque eu não sei escrever roteiro, então eu vou me preocupar com o cinema, né? Uma relação entre espaço, uma certa obsessão que eu tenho, que é o rosto humano. Eu acho que a gente perdeu um pouco disso, essa capacidade de fotografar um rosto humano. Como bem disse o John Ford, a coisa mais bela para se fotografar no cinema ainda é um rosto humano. E por causa do nosso inconsciente audiovisual televisivo, houve uma banalização do primeiro plano, né? Então tem um certo fetiche pelo rosto humano. O Hamlet, antes de mais nada, ele é o resultado de encontro, né? Como eu falo sempre aos quatro ventos, que eu faço filmes sem recursos e é meu 16º filme, 6º longa, mas não reclamo, não tenho uma amargura, não tenho um rancor nenhum. Se eu não sou... Ontem eu recebi a notícia que eu não fui contemplado no meu 54º edital, e isso não me deixou abatido, só meia hora eu fiquei puto, xinguei todo mundo, fui ao banheiro, saí e decidi que vou fazer outro filme esse ano. Mas a minha relação com o cinema não está nesse lugar do Viu Metal. Antes de mais nada, tem a ver com encontros, né? Encontrei parceiros que toparam essa ideia e embarcaram nessa viagem. É muito duro fazer cinema porque você tem pretensões, você tem vaidade, você quer que as pessoas te aceitem, que elas se conectem com o filme, que o filme seja comovente na medida que você se comoveu com aquilo. E é muito duro receber críticas agressivas e as pessoas não entenderem aquilo, mas faz parte, né, do cinema. Acho que a questão principal que você levantou aqui é essa relação com o espaço. Para mim é um ponto periclitante nos trabalhos que eu venho realizando, né? Como não cair nesse lugar desse bom gosto cinematográfico, né? Desses festivais franceses que gostam do cinema latino-americano exotique, né? Que eles esperam isso da gente. Quem não quer entrar em Cannes, então eles esperam um tipo de cinema, né? Com um olhar exótico sobre a nossa pobreza, sobre, né, a nossa pseudo-riqueza agora. E como trabalhar essa relação entre corpo e espaço.
Eu sempre me lembro de um livro que é livro de cabeceira para 10 entre 10 realizadores do mundo, que é o Esculpir o Tempo, do Tarkovsky, que é a tradução errada, que é esculpindo no tempo, né? E tem essa relação entre tempo e espaço. Eu acho que o Tarkovsky trouxe um conceito de Heráclito, que é o mesmo rio não passa sobre a mesma ponte duas vezes. Eu divido os realizadores em dois tipos. Aqueles que filmam o rio e acompanham esse rio, e é aquele que eu tento ser, nem sempre consigo, que é ter a serenidade de parar a câmera e observar o rio passando, né? E foi isso que eu consegui perceber no filme da minha colega aqui. E eu tentei fazer isso no Hamlet, mas foi quase impossível. Primeiro pelas dificuldades burocráticas que existem em São Paulo para se filmar, né? Na rua. Eu me senti filmando em Nova York, por exemplo. Só uma pequena anedota aqui. Não tem ninguém da CPTM aqui, né? Eu tentei durante 2 meses filmar na CPTM e me pediram o roteiro. Eu falei, eu não tenho a porra do roteiro. É a peça do Shakespeare, não conhece a história? O cabra vai lá, mata todo mundo porque o pai foi assassinado. E até que eu desisti e filmei de maneira criminosa, né? Sem autorização. E eu tenho a sensação que, não sei se eu faço isso, mas eu tento. Eu acho que São Paulo é uma cidade muito feia, muito dura. E encontrar beleza onde aparentemente não há é um ato de fé, né? E eu me lembro de um livro do Cristiano Mascaro, Luzes da Cidade. Perguntaram para ele, como você consegue encontrar ângulos em São Paulo tão diferentes? Ele disse assim, eu não tenho carro, eu não vejo a rua pela janela de um carro, eu ando, né? Eu também não tenho carro e ando. Eu acho São Paulo extremamente cinematográfico e o nosso cinema, que se pode chamar cinema paulista, perdeu essa capacidade de se encontrar na própria cidade. Então filmando dessa maneira eu tentei encontrar, e tentar encontrar esses corpos que quase vagam pela cidade dentro de uma arquitetura, né? Mas é muito fácil cair nesse lugar comum que você bem citou, que é do que a gente chama desse cinema moderno, contemporâneo, que entra em festivais e ganha prêmio Locarno e outros festivais por aí afora, que é do quadro, né? Eu não sou arquiteto, não posso subjugar uma relação humana, né, entre a minha lente e o objeto que eu estou filmando ali, pode ser um corpo humano, subjugar essa relação humana por um enquadramento, né? Eu acho que essas discussões entre documentário e ficção, elas datam desde o início do cinema. O Francis conhece mais de história, pode até me questionar, mas os festivais começaram a dividir do que é documentário e o que é ficção, né? Mas se a gente pensar em Robert Flaherty, por exemplo, o Flaherty no Nanuque do Norte, O Homem de Arã, eu me lembro do Homem de Arã que eu assisti os extras, que fala, na verdade aqui tinha gramas verdejantes e campos que podia se plantar e tudo dava, né? E no filme a gente vê um recorte, né, da história que ele queria contar ali e como ele se relacionava com esse espaço. Então